Olá, morada acadêmica. Seja bem-vindo, o lugar onde os saberes se encontram. Hoje o Morada dedica o seu tempo e espaço para comentar a introdução de um livro que eu digo que é sempre transversal a qualquer tipo de discussão moderna, contemporânea, não é? E que sempre quando nós estamos falando das ciências humanas e sociais do século XX e XXI, esse senhor chamado Zygmunt Bauman é muito contemporâneo, né? Muito atual, contemporâneo, carrega consigo, né, e nos deixou com uma lucidez estupenda sobre uma leitura possível, né, do contemporâneo. Está num chaveamento bastante, isso na minha tese de doutorado eu trouxe como uma discussão, não é? É um chaveamento que entende que há rupturas e renovações e ressignificações entre o que nós chamávamos de modernidade, não é? E depois ele vai chamar de modernidade sólida e a modernidade líquida, né? Então, ele está dentro de um chaveamento de autores que entendem que há de se fazer uma nova discussão com um contemporâneo. Bom, este livro que vocês estão vendo aí a sua capa, não é? Modernidade e Ambivalência, da editora Zahar, né? É um livro de 1991, já teve várias reedições, não é? Que tem aí como grande chamamento explicitar dentro da sociologia do Zygmunt Bauman, né, que vem também com uma potência outra, que ele sai um pouco daquele eixo franco-germânico, né, para trabalhar a questão desse escândalo moderno que carrega em si o sonho da busca por liberdade, mas ao mesmo tempo a sua impossibilidade e o sonho da ordem e da disciplina, que acaba de fato se tornando um dos grandes eixos de legitimação do homem moderno e que alcança também, por que não dizer, não é, o contemporâneo. Então, a introdução do livro, né, é interessante porque já na introdução, que aliás ele faz 3 grandes citações antes, uma delas do Willem Dilde, não é, em que ele diz, parafraseando o autor, deve-se esperar até o fim da história para captar o assunto na sua mais precisa totalidade. Pensando nisso, não é? Quer dizer que nós somos pensadores do contemporâneo e da história, é preciso se viver, não é? E aí ele diz, cita depois logo Derrida, né? A única e verdadeira leitura será o fim da história. Como terminar um livro do Richard Hurt também está lá, quer dizer, ele já traz um ensejo, né, de que ele anuncia uma possível transição, mas que é preciso de ser vivida historicamente, né? A introdução do livro se chama justamente A Busca da Ordem. E ele começa, né, nesse livro, né, que parece que a gente está falando de um livro que está desatualizado, mas se atualiza com uma força muito grande, não é? Ele começa falando justamente da questão do que é ambivalência, né? Inclusive do ponto de vista semântico. A ambivalência como possibilidade de conferir a um objeto ou evento mais de uma categoria, como uma desordem da linguagem, uma falha de uma função nomeadora, que ao mesmo tempo que nomeia, segrega, ou seja, não é? A linguagem ela segrega e nomeia. Então ele diz, o principal sintoma da desordem é esse agudo desconforto que sentimos, não é? Quando somos incapazes de ler adequadamente a situação e optar entre ações alternativas. Vivemos ainda esse agudo desconforto, penso eu, né? E aí ele vai dizer, né, que gera uma ansiedade que acompanha todo esse desconforto,
e a ambivalência que se torna quase como uma atmosfera, uma neblina ontológica que nos habita, não é? E a gente vai tentando achar os bodes expiatórios para lidar com essa ansiedade oriunda dessa ambivalência e falta de nomeação. Uma das coisas que ele produz nesse livro, e que acho que é uma grande discussão, que é uma questão que está na página 16, que ele diz: a intolerância é a inclinação natural da modernidade. Ou seja, a modernidade produziu a intolerância, inclusive no âmbito humano, tecnológico e ético, não é? E aí a grande pergunta que vem também nesse livro do Bauman é como produzimos os nossos estranhos hoje, né? Que seriam justamente esses bodes expiatórios, que a gente, né, chamaria também de minorias psicológicas, poderíamos usar usando vários autores, dentre eles Moscovici, não é? Que diz que, de alguma maneira, não é, esses bodes expiatórios são oriundos de uma coerção moderna que não deu certo, não é? Então, ele diz, é preciso se criar, primeiro, uma consciência dessa ambivalência e como que a modernidade sólida tentou lidar com isso. Por exemplo, inventando muitos mecanismos que nós chamamos de panópticos, né? Quer dizer, tentando nomear e aprisionar e controlar e visualizar, e aí a questão da visualidade como um grande controle, não é? Para tentar eliminar a ambivalência, né? Houve, como diz o Bauman, uma guerra bastante dolorosa durante a modernidade contra a ambivalência. Porém, nós perdemos nessas duas guerras, e aí parafraseando, inclusive, as guerras mundiais, né? Então ele diz, podemos pensar a modernidade como um tempo em que se busca e se reflete a ordem, né? Se busca a ordem do mundo, do habitat humano, do eu humano, da conexão entre essas três dimensões, né? Como é que vai lidar, então, com o vazio, com o caos, com o descontrole, né? Como é que os homens dessa modernidade tardia vão lidar com a falência do projeto panóptico do controle, né? E aí ele diz, a ordem acabou se tornando uma grande obsessão moderna, né? E se tornou também o que, e aí lembrando Thomas Hobbes, Foucault, tantos que trabalharam nessa direção, a ordem tornou-se uma questão de poder e saber, né? As próprias ciências, como uma tentativa de ordenar o conhecimento, não é? Para poder controlar o mundo, né? E uma das coisas que ele, obviamente, ele vai dizer que é esse mundo pós-Hobbes, né? Thomas Hobbes, é que a ordem das coisas não é algo que é dado pela natureza, né? Se pensava que a ordem poderia ser da ordem da natureza. Isso era o sonho do darwinismo. Porém, nós, né, descobrimos pela sociologia, pela antropologia, pela psicologia que a ordem não é natural. Ela é uma construção de poderes e saberes, né? E que isso também causa uma série de conflitos, né? Somente para este outro que não ocupa e não consegue ou ser categorizado ou se incluir nas categorias existentes, né? Então ele diz, a era moderna foi a história de uma guerra entre a luta pela ordem, eliminação do caos e a tentativa de nomear e, ao mesmo tempo, a sua inclinação, como ele diz, entre aspas, natural, de excluir tudo aquilo que não cabia dentro do projeto moderno, como a produção, como a ciência exata, positiva, soberana, tecnológica, né? Então, ele diz, com isso foi o projeto da administração da vida urbana, né? A vida moderna, que não tolera o vazio, que não tolera o silêncio, que não tolera a diferença. As ações coletivas são sempre vistas, não é, com desmantelo e desconfiança, não é? É preciso, então, diz ele, né, colocar em suspeita essa consciência moderna, esse modo de vida moderno. Porque
A história da modernidade é uma história de tensões e falências. É preciso, então, agora, não é, assumir que a modernidade tornou impossível aquele sonho da ordem e progresso, até fazendo referência à nossa bandeira, e assumir a sua contínua continuidade conflitiva, tensional e dinâmica, né? Como Walter Benjamin já anunciava, né, a tormenta é que impele os caminhantes à vida. Como fazer isto no tempo do contemporâneo? Como lidar, né, com essa guerra tecnológica que se mostrou e se mostra cada vez mais inerente à impossibilidade do homem, inclusive contemporâneo, lidar com o caos. Nós estamos assistindo ondas de neofascismo por conta disso, né? E como, então, nós, cientistas, administradores, lidarmos com as nossas próprias incompetências? É preciso assumir a opacidade, a confusão, diz Laubal, né? E assumir que a fragmentação, o conflito, faz parte do movimento sócio-histórico. Superar aquele arquétipo prometeu geométrico da era moderna e compreender profundamente, não é, que nós somos feitos diariamente às margens, em meio às margens, como refugos, produtores produtivos e também produtos. Então, logo nessa primeira introdução, que dura quase 30 folhas, pouco mais de 30 folhas, não é? O próprio Bauman já nos anuncia a grandiosidade dessa obra, que vai, não é, dizer que nós, aí sim, homens e mulheres contemporâneos, vamos experimentar talvez a ambivalência de uma maneira que nenhuma outra civilização experimentou. E eu acho que a grande questão que fica a partir desse nosso encontro é como faremos isso, que fenômenos estamos vendo, esse descontrole, aparente descontrole ambiental, climático, pandêmico, se todos esses fatores já não indicariam e já não seriam também produtos e produtores, né, dessa nova jornada histórica contemporânea. Fica o convite à leitura profunda desta obra e o Morada agradece vocês que mais uma vez estiveram aqui conosco, falando deste autor e deste tema que sempre nos atravessa, que é o contemporâneo e suas ambivalências. Volte sempre, Morada Acadêmica, o lugar onde os saberes se encontram.